Até quando vai se falar em batata, em arbitragem, em calendário e nunca do jogo? Deixou a desejar. Eu queria ver a sua abertura se fosse o Flamengo jogando essa bolinha que o Palmeiras jogou ontem. Estamos de olho. Ganhou um jogo difícil, não jogou nada o Palmeiras. Depois teve um homem a mais, quase tomou um empate. O Botafogo se arrastando. A opinião sobre o jogo já foi dada. Essa aí. Jogou nada. Muito menos do que deveria jogar. Com todo o material humano disponível para essa comissão técnica, que é tão cara. Que não é uma comissão técnica barata, não. Tenho certeza que todo palmeirense minimamente lúcido que está me ouvindo e vê o jogo, viu o jogo, deve pensar, cara, posso até não gostar do Mauro César, mas ele tem razão. Porque, cara, não é possível que alguém tenha gostado dessa atuação. Rapaziada, Mauro César aí, mais uma vez, esculacha aí a atuação do Palmeiras, que pra ele foi pífia contra aí o Botafogo, né? Por mais que ganhou de 2-1 aí, deixou muito a desejar no campo aí, né? E ele perdeu a linha, Mauro César perdeu a linha aí, principalmente jogou em direta aí para Pilhado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e se puder aí, hype esse vídeo e compartilha, porque Pilhado e Mauro César aqui esquentaram aqui a discussão desse jogo aí do Palmeiras e Botafogo aí, né? Mais uma vez, Mauro César aí, alfinetando as atuações do Palmeiras de Abel Ferreira. Bora que bora. Palmeiras jogou muito tempo com um homem a mais, correu o risco até de sofrer um empate. Mais uma vez, o Palmeiras deixou a desejar. Eu queria ver a sua abertura se fosse o Flamengo jogando essa bolinha que o Palmeiras jogou ontem. Se você não ia cornetar o técnico, não ia dar aquelas gritos que você dá aqui, né? Aí você com o Palmeiras, você é todo mansinho, né? Quando é o Flamengo, você cai de porrada. A gente tá acompanhando, estamos de olho, né? Estamos de olho. Ganhou um jogo difícil, não jogou nada o Palmeiras. Depois teve um homem a mais, quase tomou um empate. O Botafogo se arrastando em campo com um homem a menos. O Botafogo jogou melhor com um homem a menos. Não mata o jogo. Gente, o material humano do Palmeiras é excelente. Dá pra fazer muito mais do que isso. E aí vamos falar de arbitragem, não sei o que. Vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo. Novamente, o Palmeiras jogou menos do que pode, menos do que deve. Até quando vai ser assim? Até quando vai se falar em batata, em arbitragem, em calendário e nunca do jogo? Vamos falar do jogo. Por que o Palmeiras joga menos do que deveria? Por que o Palmeiras não consegue no jogo contra um adversário fragilizado, que vinha de uma derrota por 3-0 para o seu maior rival, uma derrota sofrida de uma maneira traumática para o Botafogo? Porque o Botafogo foi assim, o Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo, depois só administrou. Segundo tempo foi um passeio dentro de casa, com dívidas, com o transferban bater na porta, com incerteza para os jogadores, com o técnico ameaçado de demissão e não podendo trabalhar por suspensão. O momento do Botafogo, na zona do rebaixamento, olha o combo do Botafogo. O Palmeiras ganha ali por um golzinho apertado, com um homem a mais, muito tempo com um homem a mais. Acho que esse é o tema. Eu, se eu fosse um torcedor do Palmeiras, estaria muito preocupado. Porque, mas está liderando, mas olha o jogo. Veja as circunstâncias dessas vitórias. Apertadas, sofridas, o time não consegue render o que pode. Pode ser que daqui a algum tempo ele venha a render. Aí iremos elogiar. Mas nesse momento, e é sempre essa coisa. Contra o Vasco, foi negócio de batata. Aí contra... Qual foi o final de semana, Bruno? Foi o Mirassol. Mirassol. Aí foi calendário, o tema. Agora é o quê? Arbitragem, não sei o quê, bababá, São Paulo. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de morder essa isca, vamos falar do jogo. Sabe, assim, a imprensa esportiva brasileira é facilmente manipulada. Estão certos os caras. Eles vão lá, jogam um assunto e os bobos caem, ficam falando sobre isso. Qual o interesse que nós temos de falar sobre isso? Sério, vamos lá, vamos falar. Vamos falar do jogo. Palmeiras jogou mal. Palmeiras jogou mal, jogou aquém do que ele deveria jogar. E essa é uma crítica absolutamente construtiva. E eu tenho certeza que todo palmeirense minimamente lúcido que está me ouvindo e vê o jogo, viu o jogo, deve pensar, cara, posso até não gostar do Mauro César, mas ele tem razão. Porque, cara, não é possível que alguém tenha gostado dessa atuação. Não consigo imaginar que um torcedor do Palmeiras possa ter ficado satisfeito. O Botafogo perde um gol com o Matheus Martins logo aos 2 minutos. A 2 minutos, quase faz 1-0. Porque o Matheus Martins é muito limitado, né? É um jogador bem limitado. Ele perde o gol com 2 minutos. O Palmeiras faz 1-0. Daqui a pouquinho faz 2-0, aí toma um gol e o Botafogo cresce. E o Palmeiras marcando no campo dele, o Botafogo trocando passe. Falei, gente, o que é isso? O Botafogo está com um homem a menos. Está jogando dentro do campo do Palmeiras. E o Palmeiras esperando por quê? O Palmeiras é incapaz de chegar, apertar o Botafogo. Eu vou ganhar esse jogo. Mete 3-1, 4-1, acabou. Agora eu vou trocar jogador, vou revezar, posso fazer 5 alterações, vou gerar o meu elenco e vou tocar aqui a bola. Tá ganho. 3 pontos na conta, não, vai até o final. Que é sempre um risco, né? A bola vadia e tal, um cruzamento, um chute de fora da área, uma falha individual, e você pode tomar um empate e perder 2 pontos que não poderia perder nessas circunstâncias. Essa é a realidade do que está acontecendo com o Palmeiras. Os jogos são assim desde o Campeonato Paulista. Eu posso voltar, por exemplo, na semifinal contra o São Paulo. Em casa, no piso artificial, com torcida única, com um time melhor que o São Paulo.
Palmeiras faz 1-0, aí tem um lance de um pênalti que não foi marcado, que poderia ser marcado, é muito interpretativo, mas poderiam marcar. Um marca, outro não marca, né? Não foi dado. Na sequência, poderia ser 1-1 se marca e o Palmeiras converte, o São Paulo converte. Aí faz 2-0. Aí o São Paulo tem um pênalti que não foi absurdamente marcado. Aí marca, fica 2-1. Mas poderia estar 1-1 em dado momento. E o Palmeiras era muito superior ao São Paulo. Por que não liquida o jogo? Por que não aproveita aquele momento para resolver o jogo? E essa crítica que a gente está fazendo não é de hoje. Ela vem de muito tempo. O elenco está muito qualificado. Os números que mostram os investimentos feitos pelo clube para entregar essa comissão técnica um elenco de primeiríssima no cenário sul-americano são números muito elevados. Quem oferece essa condição ao Palmeiras não é a comissão técnica, é a Sociedade Deportiva Palmeiras. Um clube organizado, com dívidas totalmente controladas, com poder de investimento, que fatura alto, que tem uma base que rende bons jogadores que também ampliam o seu faturamento. Se você tivesse outra comissão técnica ali, poderia estar melhor do que isso aí. Pô, claro que poderia. As pessoas agem como se essa comissão técnica colocasse o Palmeiras nesse patamar. Não, o Palmeiras é um clube enorme no futebol sul-americano, poderoso, numa grande fase do ponto de vista da gestão, da administração, desde o Paulo Nobre, que foi o cara que mudou os rumos do clube. Agora, tem que aproveitar melhor esse material humano, cara. Tá muito, muito devagar. Tá muito devagar. Eu, sinceramente, vejo um jogo desse e falo, como pode? Até o final, ali naquela agonia, podendo tomar um gol numa bola vadia de um Botafogo completamente esfacelado, cara. Completamente esfacelado. Enfim, mas se as pessoas quiserem ficar falando sobre arbitragem, sobre batata, sobre calendário, aí tudo bem. Eu não vou embarcar nessa não, bicho. Tô fora disso aí. Minha opinião sobre o jogo já foi dada. Essa aí, jogou nada. Muito menos do que deveria jogar. Com todo o material humano disponível para essa comissão técnica, que é tão cara, que não é uma comissão técnica barata, não. Ô, Mauro, eu até entendo, né, a crítica, e aí você até falou, se fosse o Flamengo, você ia estar gritando. Mas eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Nossa, ia estar chutando o balde. Não dá, eu não aguento, vai embora. Aquela coisa toda. A gente conhecemos o roteiro. Vira meme. Vocês sabem que quando eu não vejo o jogo, eu falo. Esse jogo eu vi, tá? Você gostou? Realmente, o Botafogo... Cara, eu não achei péssimo, não. Quando o Botafogo teve um homem expulso, realmente ele ter chances e o Palmeiras não ter tantas é imperdoável. Só que eu acho também que o Palmeiras poderia ter matado o jogo. O Palmeiras perdeu alguns gols, entendeu? Claro. Eu não achei péssima a atuação. E outra... Eu não falei, eu nem usei a palavra péssima. Eu acho que eu não usei a palavra péssima. Eu acho que foi fraca, foi aquém. Eu quero dizer o seguinte, é menos do que pode apresentar, Thiago. Aí toda hora é outro assunto, sabe? Eu acho que tem que discutir o jogo. O que te incomoda são as declarações do Abel Ferreira. Não. As declarações do técnico, eu sou indiferente a elas. Eu não dou a menor importância. Eu não assisto, cara. Eu não assisto coletiva desse treinador. Eu acho que não me acrescenta nada. Eu vejo o jogo do time dele, eu analiso e aprecio o trabalho do time dele para elogiar, para criticar, para falar o que eu penso do jogo. As declarações não me acrescentam nada. Não assisto, não vejo. Não vejo. E acho as coletivas dele ruins? Não me acrescenta. Não aprendo nada. Gosto de ver outras pessoas falando. Não me acrescenta nada. Nada, não falo do jogo. Tudo bem, problema dele lá, de quem quer assistir, de quem gosta. Eu não assisto, não acompanho. Como ontem, por exemplo, eu escutei um pedaço do Renato e achei muito protocolar. Não escutei todo, escutei um pedaço. O Renato, depois da vitória daquelas, o Renato poderia ter sido um pouco mais, sei lá, eloquente até. Pelo excelente início de trabalho dele no Vasco da Gama. A vitória de ontem do Vasco foi um negócio épico, né? Espetacular. E, enfim, mas eu não acompanho, porque não me acrescenta. Eu vejo assim, quando aqui no programa eu coloco um trecho, eu vejo, mas eu não paro para acompanhar. Aliás, coletivo de quase técnico nenhum eu acompanho. Só por dever de ofício. Se tiver numa transmissão, numa live, eu tenho que acompanhar, mas se eu estiver fora, não paro para ver, não. Praticamente nenhuma. Poucos técnicos falam algo que realmente vale a pena ouvir, na minha opinião. E eu não jogo meu tempo no lixo, não. Porque eu só acho isso. Eu acho que o Palmeiras teve. Eu até pedi os números pro Kaique, que eu lembro de finalizações que perdeu, mas teve 17 finalizações, né? O Palmeiras contra 7 do Botafogo. E 7 finalizações no gol. Eu acho que o Palmeiras poderia ter matado o jogo. Realmente eu acho isso uma falha. Agora, de novo, né, linkando com o Flamengo, eu vou dar o exemplo aqui do Flamengo na Libertadores. O Flamengo teve jogos horrorosos na Libertadores. Horrorosos. E ganhou, né? E aí a gente valorizou quando ganhou, tudo. Só que
O Palmeiras, para um começo de temporada, liderando o Brasileiro, né? Começando aí, sendo campeão paulista e sendo líder do campeonato, é claro, eu sei que eu sou exagerado, eu sempre falo, mas eu acho que é um motivo de comemoração, porque Palmeiras vai se distanciando, a grande preocupação passa a ser o Flamengo, que enfrenta hoje o Remo, tem obrigação de ganhar do Remo no Maracanã, e aí ficaria a 3 pontos do Palmeiras, talvez com um saldo melhor, com um jogo a menos. Bruno Prado, um Palmeiras que assume a liderança, né? Quero saber se você concorda com o Mauro, se você acha uma atuação muito aquém para o que pode jogar esse Palmeiras. E outra, o Arias, Bruno, começando a ganhar ritmo. Ontem eu percebi o Arias chamando o jogo o tempo todo. Foi o responsável pela expulsão do jogador do Botafogo, fez o gol, estava buscando muito a bola. O que esperar desse jogador? E agora o Palmeiras passando o São Paulo, que tropeçou para o Atlético Mineiro, Bruno. Bom, boa tarde a todos. O Palmeiras, ele abriu uma vantagem tranquila e ele realmente não matou o jogo. E aí ele deixou o jogo mais difícil do que poderia. Ele perdeu alguns gols que ele não poderia perder, né? E aí ele ficou sob risco até o final do jogo. Ele toma um gol com um a menos, coisa que, assim, não era para tomar um gol e ficar pendurado até o final com uma vantagem de 2-0 com um jogador a mais, né? Isso foi um ponto. Mas também acontece porque perde muito gol, perdeu muitas oportunidades. E ele poderia ter liquidado esse jogo com mais tranquilidade, ter feito o placar sem ficar com aquele receio de tomar um empate até o final da partida, que é um risco. Você está perdendo, você está ganhando por um gol, você corre riscos. É uma bola aí, um cruzamento, uma bola que desvia, uma bola parada, você corre esse risco. Mas acho que um ponto importante é que perde muita oportunidade. E o John Arias é um jogador muito bom, né? Um jogador que teve um grande destaque aqui no futebol brasileiro pelo Fluminense e vai aos poucos se adaptar ao Palmeiras. Ele ainda tem poucos jogos pelo clube. Nos primeiros jogos ele ficou no banco, né? Pegou uma reta final de Campeonato Paulista e o Abel manteve aí no último jogo só que ele botou o Arias de titular lá em Novo Horizonte. Nos outros jogos ele manteve os que estavam jogando, né, os que estavam levando o Palmeiras até a decisão do campeonato, e naturalmente ele ia ganhar o espaço dele no time, e é um cara que joga muito bem. É um jogador, às vezes acontece de chegar um jogador bom, ainda numa boa idade, ainda numa boa condição física, e não dá certo por alguns motivos que às vezes até a gente não tem como explicar. Mas o Arias, a tendência era que desse muito certo mesmo, e vai dando, vai crescendo. Ontem jogou pelo lado esquerdo. O Vitor Roque ficou no banco, o Abel botou o Alan, já contra o Mirassol foi essa formação, né? O Alan na direita, o Arias na esquerda. O Arias no Fluminense jogava mais na direita, mas ele já fez funções pelo lado esquerdo, pelo meio até na seleção colombiana, ele joga até mais pro meio, nem joga tão aberto, e o Maurício por dentro atrás do Flaco Lopes. Então também é uma possibilidade, tem essa possibilidade de ter o Maurício e tem a possibilidade de ter o Alan de um lado, o Arias do outro e a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes por dentro. Então tem opções, tem boas opções, e o Arias é um cara que pode ser um diferencial desse time. Acho a dupla de ataque excelente, Vitor Roque e Flaco Lopes, eles mostram isso no campo toda hora, fazem gols, decidem jogos, mas acho que na posição ali dos meias estava faltando um jogador diferente. E o Arias pode ser esse jogador, tem tudo para ser esse jogador diferente também nessa posição um pouco mais atrás dos dois atacantes. O Abel falou sobre a vitória do Palmeiras, né? Ele disse que o Palmeiras poderia ter matado o jogo antes da gente falar dessa declaração, que se ele soubesse que o erro de arbitragem lá do jogo contra o São Paulo iria voltar 3 clubes contra o Palmeiras, ele preferia não ter vencido aquele jogo, né? Foi uma declaração que repercutiu bastante. Eu vou querer ouvir o Raí sobre a partida, né? Sobre o Palmeiras assumindo a liderança já no começo do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que Palmeiras e Flamengo assumindo liderança é complicado tirar, né? É complicado, são os dois ali se ameaçando. Então, qualquer tropeço de um dos dois, eu acredito que o Abel Ferreira o principal jogo que ele assiste tirando do Palmeiras é o do Flamengo, e o Leonardo Jardim a mesma coisa a partir de agora. Também vai ser aquilo, Palmeiras secando o Flamengo, Flamengo secando o Palmeiras. E um São Paulo que vai correndo por fora, que perde a liderança nessa derrota para o Atlético Mineiro, mas um Palmeiras aí que assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando sobre essa vitória e depois eu já quero ouvir o Raizinho. Nós temos exemplos bem recentes
de equipas com menos um jogador e ganharam Libertadores. Vi o Cruzeiro com o Vasco também com menos um, porque os treinadores também são bons, os treinadores também se preparam. O treinador do Botafogo, Anselmi, nunca desistiu do resultado mesmo com menos um jogador. Ficou com menos um jogador, ficou a jogar em 4-3-2, sempre a meter pressão na nossa primeira linha de pressão. É verdade que foi feliz da forma como fizeram o golo, na minha opinião. Nós tínhamos 5 ou 6 jogadores dentro da área e 3 deles acabaram por passar ali no meio, entraram no jogo outra vez, mas como tu disseste bem, eu concordo com a tua análise na jogada do Roque, na jogada do Maurício, na jogada do Larsson, que foi aquele velocista, o Lucas, né? Eu não sabia que ele corria assim tanto. Vou lhe dizer, no final tu consegues correr mais. Podíamos ter feito o golo aí e dar uma sossegada maior para tentar controlar melhor o jogo, mas o jogo ficou sempre aberto até ao fim e parabéns ao nosso adversário, que em momento nenhum desistiu. E eu gosto de jogar contra estas equipas que acreditam sempre que é possível, mesmo em função das adversidades, e na minha opinião o vermelho acabou por ser correto, porque a bola vai na direção do golo e o Arias ia ficar na cara do golo. Mas como te disse, acho que o importante hoje era somar os 3 pontos, e acho que ao longo do tempo a torcida vai tendo também paciência até com o treinador, quando faz as neiras, porque também as faço. E como te digo, eu acho que este tempo todo que estamos aqui, o treinador não pode ser assim tão ruim, senão vocês já me tinham mandado embora. Mas eu gosto muito de estar aqui. Acho que é um clube que oferece todas as condições aos seus trabalhadores, já vos falei. Logicamente que o clube é um relógio, e para um relógio funcionar precisa de uma pilha. Eu acho que o clube encontrou a pilha certa para o relógio do clube, e nós temos em quem pôr o relógio no pulso dos nossos torcedores, porque uma coisa sem a outra, né? Eu sou só um, o clube é o relógio, eu sou a pilha. Eu acho que isto funciona muito bem os dois. Rapaziada, aí o Mauro César aí não poupou palavras, né, e falou aí toda a sua opinião sobre o jogo do Palmeiras, né, sobre sua atuação aí em cima do Botafogo, né, o Botafogo que ficou com 1 a menos aí e colocou o Palmeiras aí no sufoco, com até risco de levar um empate. Então, né, Mauro César aí fala mesmo, sabemos que ele não tem papo na língua, né, sabemos que ele tem um probleminha com a Abel, né, mas enfim, ele não tem papo na língua, fala mesmo, e falou aí sobre o Pilhado, né? Perdeu a paciência aí com o Pilhado, porque Pilhado, se fosse o Flamengo nessa situação, se o Flamengo tivesse feito o que o Palmeiras fez contra o Botafogo, Pilhado viria xingando, não sei o que, é safadeza, é sem vergonha, não tem vergonha na cara e tal. E com o Palmeiras ele elogiou, né? Aí o Pilhado, aí o Mauro César não se aguentou e falou mesmo na cara, né? Cara, ele fala mesmo, mano. Deixa aí tua opinião, palmeirense. Tu que tá assistindo aqui, palmeirense ou flamenguista, né? Palmeirense, você gostou aí da atuação do seu time aí? Ou você acha que com o elenco que tem, com o investimento que o Palmeiras faz, o maior investimento do futebol brasileiro, de elenco todo no geral, né? Tem um futebol, pra mim, na minha opinião, muito abaixo ainda. E a maior limitação pra mim também é o técnico. Hoje o vilão do Palmeiras é o técnico, que não tem mais... Mas o que dá mais para esse time tão estrelado também, que é o do Palmeiras. O time do Palmeiras é bom, gente. Eu sou flamenguista, mas eu tenho que assumir. O time do Palmeiras é muito bom mesmo. E agora com o John Arias, meu patrão, quem não quer John Arias no seu time? Só que o técnico, pra mim, já não tem mais o que fazer, cara. É muito limitado, muito fraquinho, muito fraco mesmo. É papo de coach, relógio, com pulso, com pilha, porra. Vai se lascar, né? Então é isso, rapaziada. Deixa aí tua opinião. Se inscreve no canal, por favor. Se inscreve no canal. Ajuda esse canal aqui a crescer, por favor. Eu tô mendigando mesmo. Se inscreve no canal e ajuda aí o canal Fla Play aí, Pilhado Cortes, a crescer cada vez mais, porque isso vai estar ajudando muito. E eu estarei sempre trazendo aqui cortes aqui pra vocês e atualizações aqui, né? Sempre antes do jogo e pós-jogo. Então muito obrigado a todos pela força aí, né? Valeu, falou, é nóis.